E será que o anime de Jujutsu Kaisen pode salvar o seu arco final? E faz um pouco mais de uma semana que lançou o capítulo 271 de Jujutsu Kaisen. E com o lançamento desse capítulo, o mangá se encerrou. E eu fiquei depois de uma semana e meia praticamente massacrando o final da obra, e como o último arco do mangá é ruim, eu resolvi trazer um vídeo agora tentando dar uma esperança, uma luz de esperança para quem gosta de Jujutsu Kaisen, assim como eu, que seria o anime. Talvez o anime de Jujutsu Kaisen consiga salvar o final do mangá e salve o arco final como um todo. Eu vou explicar bem aqui. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre o final do mangá e também o arco final. Porque pra quem não sabe, o arco final de Jujutsu Kaisen foi um arco muito decepcionante. Até o autor já admitiu isso, o Didi Akutami. Ele falou em entrevista que na sua ideia inicial, ele tinha um conceito de colocar os maiores personagens da obra para poder se enfrentar. E ele pensou no jogo do abate. O problema é, depois de um tempo, ele falou que ele preferia que a obra fosse feita num formato de torneio. Ele achou que se ele fizesse num formato de torneio, ele conseguiria usar muito melhor os personagens e a partir daí ele conseguiria dar mais tempo de tela para eles. Eu não concordo muito com o autor, porque eu acho que esse formato que ele escolheu não é um formato ruim, o formato que ele escolheu para colocar a obra. Eu acho ruim a forma como ele desenvolveu ao longo do arco, mas quando você pensa não é ruim. Inclusive, é bem uma coisa interessante de se falar que o conceito do arco é praticamente uma cópia do conceito do arco de Gantz. No conceito de estar numa cidade, não conhece ninguém, o grupo é dividido, 100 pontos você ganha uma arma especial, você pode morrer e não voltar mais. Todos esses conceitos são muito parecidos com o conceito de Gantz. Eu vou até fazer um vídeo mais pra frente falando como que o último arco no conceito é praticamente igual ao Gantz. Mas bom, quando você pensa nisso, o arco ele teria esse conceito, mas ele acabou não funcionando. Então o arco final, que eu não vou me alongar muito, que eu já fiz muito vídeo falando sobre isso, eu acredito que ele começa bem, ele começa a se perder no meio do caminho, você tem lutas interessantes, mas o arco nunca volta ao seu auge, e aí ele termina de uma forma covarde o mangá. Então o mangá foi isso que aconteceu. Um arco final não estragou a obra como um todo, mas com certeza enfraqueceu ela. Mas aí a gente entra na pergunta, por que o anime poderia salvar Jujutsu Kaisen? E eu vou dar um exemplo aqui perfeito de como isso pode funcionar, que seria Demon Slayer. Demon Slayer, pra quem não sabe, ele é um mangá que também terminou muito mal, é um mangá que os fãs não gostam, mas eu sou um cara que não sou um amante de Demon Slayer. Eu acho que Demon Slayer é uma obra interessante, com conceitos muito bons, mas quando você pensa na história da obra, você vê que não é uma história tão boa assim. É uma história que não é complexa, é uma história... Só que isso não é problema. O problema é que quando você pensa como a história é feita, eu não acho ela das melhores. Inclusive, eu não acho nem os personagens mais interessantes do mundo quando você pensa. Nem as luas, nem os Hashiras e nem os protagonistas. Não são personagens revolucionários na minha opinião. Mas o anime de Demon Slayer salvou o mangá como um todo e eu vou falar o porquê. Demon Slayer, como eu falei, ele é um mangá que ele vive de lutas. Então o que que o autor faz? A autora, no caso. Ela pega a obra e ela desenvolve os personagens ao longo dos arcos através da ação. Então ela pega a ação de Demon Slayer e ela deixa acontecendo várias ações sem parar e no meio disso ele joga flashbacks. Mas se você reparar, no arco dos Hashiras isso acontece muito e nos arcos atrás é uma repetição de plot gigantesco. É uma autora que não tinha criatividade para poder continuar essa história. Então o que acaba acontecendo com Demon Slayer? Se você lê o mangá, você não vai ter nenhum impacto da animação, você não vai ter nenhum impacto das sequências de ação, e a partir daí você vai ter uma obra, uma história, que ela é bem mais ou menos, com personagens no máximo bons e com uma repetição de plot gigantesca. Mas no anime isso funciona muito bem. E por que no anime funciona tão bem e é tão bom, tão emocionante, Demon Slayer funciona tão bem no anime? Porque é uma animação excelente. Então a animação excelente, ela faz com que a ação seja boa, emocionante e faça com que você, como público, crie um carinho e uma ligação com aqueles personagens que você não criaria tão forte no mangá. Então esse é o valor de Demon Slayer, a animação. A animação é tão boa, tão competente, tão fluida, que faz com que você ligue os personagens mais do que a história e o flashback deles faz com que você ligue. Então o anime salva praticamente o mangá de Demon Slayer, que é um mangá bom, não é um mangá, tô falando que é um mangá ruim, muitos fãs gostam.
não é meu preferido, mas muita gente gosta. Eu acho que é um mangá bem incoerente. Mas quando você pensa, não é o final de Demon Slayer que é ruim, é o mangá como um todo que é o problemático. Você pode ver, o arco final de Demon Slayer, que muita gente não gosta do mangá, muita gente vai adorar no anime porque a animação vai ser excelente, vai ter ótimas lutas e as pessoas vão gostar. E eu acho que esse é o fator que entra Jujutsu Kaisen. Porque Demon Slayer não é uma obra incrível, tem muitos problemas que a animação salva. Apesar de você tirar a animação e prestar só na história, você vai ver que eu tô falando que não é tão bom assim. Jujutsu Kaisen pode se salvar aí. E por que eu falo isso? Porque o problema de Jujutsu Kaisen é a sua narrativa do arco final. Porque os personagens estão lá. Os personagens são bons, interessantes e carismáticos. Isso é provado desde o começo do mangá. Você tem boa sequência de ação, você tem grandes lutas, que eu não vou falar aqui por ser spoiler, mas uma das principais que todo mundo espera ver é Gojo versus Sukuna, por exemplo. Essa luta, por exemplo, é um dos grandes momentos do arco final. Essa luta, como outras grandes lutas desse arco final, elas acabam sendo perdidas numa história que acaba se perdendo como um todo. Na animação isso pode funcionar. Quando você está lendo um mangá semanal, os problemas, as incoerências e os furos de roteiro vão ficando mais visíveis. Momentos de luta onde você vê parecem que não faz sentido nenhum. A animação com uma trilha sonora que influencia a sua cabeça e uma animação muito bonita vai fazer com que você acabe deixando isso de lado. Então por isso que pra mim a animação de Demon Slayer pode salvar um arco final bem ruim, pelo mesmo motivo de Demon Slayer. A história não funciona, os personagens não estão tão bem, existem muitos furos de roteiro e incoerência, a animação com uma trilha sonora excelente, como Jujutsu Kaisen tem em todo o seu arco, com uma animação fluida e bem feita, pode acabar encobrindo os problemas que o arco tem. Então, pra mim, por isso que o arco final de Demon Slayer pode ser salvado no anime. Porque a animação, a trilha sonora excelente que esse anime tem até agora, pode realmente mudar a perspectiva de muita coisa. O arco vai melhorar em vários pontos? Não. Em narrativa, história, fluxo de roteiro? Provavelmente não. Mas você provavelmente vai conseguir melhorar o que eles fizeram aqui, porque vão dar uma outra linguagem. Inclusive, eu nem ia entrar nesse ponto, mas é bom falar, mas os arcos de Jujutsu Kaisen são bons no mangá, mas no anime até tem coisas mais interessantes. Porque, por exemplo, o arco de Shibuya, que muita gente gosta, é feito de muita sequência de ação. Eu acredito que o anime já salva bastante ali. Então por isso eu acredito que pode salvar. Então a pergunta final é, pode salvar o arco final? Eu acho que salvar, deixar o arco bom, eu acredito que excelente como deveria ser, acho que não. Mas eu acho que vai ter alguns pontos que eles podem recuperar. Vai ter alguns pontos em questão da ação, de sequência de personagens, que vão ser muito mais emocionantes no anime e que vai encobrir os problemas. Então se tem muitos problemas no arco final, o anime vai encobrir. E eu digo mais, com a repercussão negativa e pela forma como os fãs odiaram o final, pode ser inclusive que o anime veja essa repercussão e corrija algumas coisas que pode ser algo interessante. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que o anime de Jujutsu Kaisen pode salvar o mangá? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.